Meu irmão e minha irmã, um bom dia do Senhor, paz e bem. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu, ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. Meu irmão e minha irmã, esse Salmo 77, salmo histórico, belíssimo, ele fala das maravilhas de Deus no correr da história, os feitos de Deus, feitos de salvação. E aí, nós que iniciamos na semana passada a leitura do capítulo 6 de São João, durante alguns domingos nós vamos ouvir esse famoso, chamado discurso do pão da vida. É maravilhoso, é profundíssimo. Parece que cada versículo desse capítulo, cada versículo parece que tem algo a ver conosco. Se não, vejamos, né? Então nós temos aí o texto e nós vamos acompanhar do fundo do coração. Como diz um amigo meu, fala assim, vamos ouvir com os ouvidos do coração. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos crer e ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando se proclama o texto do Evangelho, se diz palavra da salvação. Essa palavra é uma palavra salvadora. Nós ouvimos que, no início do capítulo, Jesus partilha, multiplica, faz com que o pão, né, o pão que alimenta o corpo, né, chegue até as pessoas, porque ele se compadece, né, dessa fome material, dessa satisfação básica. Mas nós acabamos de ouvir agora, não para aí, né? É necessário que, assim como no caso
samaritana, né? Quer dizer, há uma água que alimenta e que mata a sede para a vida eterna. O pão é aquele que sacia, mata a fome de vida eterna. É um pão que alimenta, traz um alimento que salva. Eu fico pensando que no dia de hoje nós somos convidados a entender que essa pergunta, né? Senhor, nós não estamos entendendo, a multidão pergunta, né? Que obras o senhor realiza? Então, olha, a obra que Jesus fala, né? A obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Aí nós vamos perceber que há uma equivalência entre o alimentar-se desse pão, que a partir do pão material a gente passa para o pão da vida eterna, é acreditar. A fé é um pão, meu irmão, minha irmã. Nós nos alimentamos a partir da fé. Quem acredita em Jesus se alimenta do pão da vida. Sacia essa fome de salvação, de vida eterna. Vamos pedir a Deus que a gente consiga entender isso. O pão de Deus é o pão da vida. Ó Senhor, nós os pedimos, dá-nos sempre desse pão, diz um canto. Então vamos cantar lá no fundo do coração. Ó Senhor, nós os pedimos, dá-nos sempre desse pão. Desejo que nesse dia do Senhor, que é também o dia nosso, o dia da comunidade, nós fiquemos atentos às necessidades dos nossos irmãos. Necessidade básica, mas aquela necessidade absoluta de salvação, de sentido para a vida, de uma libertação que vem desde as necessidades básicas, como disse, até aquela grande necessidade que nós temos de comunhão eterna com o Pai e entre nós que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Um bom dia do Senhor. Paz e bem.